Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito o vereador Chico Mineiro para realizar a leitura de um versículo da Bíblia. João 12. E Jesus chamou e disse: Quem crê em mim, quem não crê em mim, mas aquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Amém. 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 Estando presente a maioria dos senhores vereadores, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a ata da reunião anterior. Em virtude da vereadora Thelma Bley encontrar-se aí acamada, solicito então ao vereador Coronel Mário, segundo secretário dessa casa, assumir a primeira secretaria e dessa forma proceder à leitura do expediente de hoje. Expediente de 28/5/2019. Ofício número 22/2019 do Centro de Educação Infantil Rural Santa Bárbara, em resposta ao requerimento número 225/2019, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício número 247/2019 do deputado estadual Rodrigo Minotto, em resposta ao requerimento 295/2019, de autoria de toda edilidade. Ofício número 153/2019 da Secretaria Municipal de Assistência Social, em resposta ao requerimento número 260/2019, de autoria dos vereadores Coronel Mário e Paulinho Basílio. Ordem do dia para a segunda votação: projeto de lei complementar número 02/2019, que altera disposições da lei complementar número 8 de 26 de dezembro de 2005. Substitutivo do projeto de lei número 52/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o uso de bem imóvel e adota outras providências. Projeto de lei número 55/2019, que autoriza o repasse financeiro à Associação de de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, no valor de R$100 mil e adota outras providências. Projeto de lei número 57/2019, que autoriza o município de Canoinhas a custear despesas e dar outras providências. Tribuna livre, senhora Rosilene Schultz, ministra da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Indicações. Indicação número 143/2019, de autoria da vereadora Norma Pereira, solicitam o senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e o senhor Hilário Katz, secretário municipal de Meio Ambiente, para que seja realizada a limpeza e colocação de lixeiras na Praça Miguel Procopiac, em frente à Associação Atlética Banco do Brasil, ABB. Indicação número 144/2019, de autoria da vereadora Norma Pereira, solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Hilário Katz, secretário municipal de Meio Ambiente, para que se promova uma campanha de conscientização da população para que não deixem lixo no chão, nas escolas, imprensa falada e escrita, Facebook e Instagram. Era o que continha, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não temos vereadores inscritos, senhor presidente. Nesse momento, com alegria, que convido a senhora Rosilene Schultz, ministra da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, a fazer uso da tribuna.
uma boa noite ao presidente do Poder Legislativo, digníssimo vereador Célio Galeski. Boa noite também a toda esta casa. Em seu nome, cumprimento demais vereadores, vereadoras desta nobre Casa de Lei. Boa noite também ao público que nos prestigia, também aos servidores, às servidoras da Câmara, à imprensa, aos internautas que nos acompanham pela TV Câmara e meu boa noite especial também aos membros da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nós agradecemos a oportunidade, o espaço concedido para nós aqui nesta casa. Agradecemos também especialmente o apoio recebido pelo vereador Chico Mineiro nos últimos tempos aí também com as nossas atividades, também com a divulgação dos nossos trabalhos. Nós estamos aí nos finalmente dos preparativos para um grande evento que se realizará aqui no município de Canoinhas. Canoinhas, então, está sediando nesta quinta-feira, dia 30 de maio, o Dia Sinodal da OASE. E o que é que vem a ser, então, OASE? Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas, que é um setor de trabalho da Igreja Luterana em todo o Brasil, e haja vista é um dos maiores, aliás, é o maior, né? O maior grupo organizado de mulheres da América Latina, que está, inclusive, neste ano de 2019, comemorando seus 120 anos de atuação no Brasil. E a Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas, então, tem aí promovido ao longo destes anos um trabalho diferenciado, não só para dentro das suas comunidades religiosas, né, da Igreja Luterana, mas também para a sociedade onde está inserida, através do seu testemunho, do seu serviço e também na dedicação, né, no trabalho ao próximo, na diaconia e com muita fé no Deus da vida, Deus que transforma realidades. Em Rio Claro, São Paulo, então há 120 anos atrás, se iniciou os trabalhos da OASE. E desde lá, então, as comunidades foram constituindo esses grupos e se organizando para os trabalhos com mulheres dentro da Igreja Luterana. E ao longo destes anos, né, muita coisa, muita história a gente tem aí também para contar, e não cabe também agora tudo aqui neste momento com os senhores. Mas nós queremos especialmente então hoje convidar também, né, esta casa, convidar também o município de Canoinhas para se fazer presente nesse momento importante da história da OASE, dentro da Igreja Luterana e também além muros, quando a gente então celebra esse importante dia, quando a cidade então também acolhe praticamente 1000 mulheres de Santa Catarina, porque é um dia específico das mulheres, então, deste sínodo. A nossa igreja ela está dividida em 18 sínodos, 18 regiões pelo Brasil, e sínodo, a palavra sínodo quer dizer caminhar juntos, caminho comum, e nós aqui fazemos parte do sínodo norte catarinense. Então, este dia sinodal da OASE é do sínodo norte catarinense. Então, mulheres desta região do Brasil aqui estarão se reunindo ali no Parque de Exposições Ouro Verde. Também trouxe comigo a Eliane. Eliane, ela é presidente da OASE. Eu queria também pedir aí licença para que a Eliane também pudesse trazer para nós, então, algumas palavras, né, dentro desse tempo aí que nos cabe também, sem tomar o tempo de vocês também, além daquilo que nos é proposto. Tá? Boa noite a todos, boa noite a todas. Cumprimentando o presidente da casa, senhor Célio Galeski, cumprimento a todas as autoridades. Como a catequista Rosilene colocou, a OASE, a Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas, ela está em festa, não só neste momento, mas nós estamos comemorando essa passagem dos 120 anos desde o início desse ano. Do dia 5 ao dia 7 de abril, nós tivemos o grande evento em Blumenau, onde reuniu
mais de 3.500 mulheres para festejar este momento histórico para a nossa igreja, onde nós comemoramos 120 anos. A data oficial é no dia 15 de agosto de 1899, onde iniciou em Rio Claro, São Paulo, né? Dentro dessa caminhada dos 120 anos, nós temos um lema que nos orienta, que nos conduz, que é a comunhão, o testemunho e o serviço. Esse lema, ele tem um objetivo de servir ao Senhor com alegria, estando sempre atuante, não só na sua igreja, não só dentro dos muros da sua oase, mas apoiando, colaborando, planejando trabalhos desenvolvidos junto à comunidade, com paróquias, com creches, com jardim de infância, nos cultos infantis, nos hospitais, com clubes de idosos, com portadores de necessidades especiais e numa formação contínua de educação cristã. Esse objetivo é para quê? Para fortalecer essa fé, esse testemunho através de vivências, de experiências, onde nós acolhemos, onde nós apoiamos umas às outras. E com isso, nós chamamos de diaconia, que é um trabalho a exemplo de Jesus Cristo. E aqui estamos, nesta casa, para convidá-los para esse dia especial que nós teremos agora no dia 30, que é o dia da Ascensão. Aqui nós vamos reunir 1.000 mulheres, mas em eventos anteriores já chegou-se a reunir quase 3.000 mulheres nesse dia da Ascensão. Aqui no município, ele acontecerá no Parque de Exposições Ouro Verde, e nós, antecipadamente, nós queremos agradecer a Igreja Luterana aqui de Canoinhas, ao Grupo de Oase, a catequista Rosilene, a pastora Maíse, aos órgãos públicos, à prefeitura, a vocês dessa casa, que estão nos apoiando, que estão dando esse espaço para que a gente possa divulgar. O meu muito obrigado. E nós costumamos dizer que aquelas palavras do salmista, que Deus renova as nossas forças a cada manhã, ele escreveu, acho que especialmente para mulheres, né, mulheres? Porque, gente que tem força e garra e vai em frente e faz e acontece, né? Mulheres em todo o Brasil, mulheres em todo o mundo, a cada novo dia, independente das situações que enfrentam e vivenciam. Diferente não é com as mulheres da Igreja Luterana, também estamos aí inseridas nessa sociedade, no mundo, também enfrentando toda e qualquer situação, qualquer adversidade, também se alegrando juntas, né? Mas sempre de novo testemunhando que Deus é que renova as nossas forças a cada manhã e conduz também a nossa vida por estes caminhos, por onde quer que estejamos, por onde quer que também passamos, anunciando transformação de vida, de realidade. E o tema deste evento na quinta-feira, Construtoras de Esperança e Paz. Em tempos aí de muito agito, de muito ódio, de muitas situações, né, adversas, nós também, da Igreja Luterana, também queremos construir muita esperança, queremos construir paz, queremos ser promotoras de esperança e de paz. Então, também sobre este tema, nós estaremos reunidas nesta quinta-feira. Aqui em Canoinhas, tem mais de 84 anos já, os nossos grupos de Oase, a comunidade luterana, né? Onde mulheres têm caminhado junto com a sociedade, auxiliado o hospital, a POCA, a PAI, né? E tantas outras entidades também, onde então mulheres têm se colocado ao lado, trabalhando, anunciando o amor de Jesus Cristo de uma forma bem concreta e prática. Da nossa parte seria isso, estamos abertas também para alguma pergunta, alguma questão também que os senhores acharem conveniente. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, internautas que nos assistem, o empresário Luiz Márcio Tucho, lá da Freguesil, seja bem-vindo, a senhora da Oasis. Quero parabenizar
por este grande evento, que quando a senhora esteve junto com o nosso amigo Silmar lá na Rádio 98 FM, nos visitando, eu, na hora, me prontifiquei para ser companheiro, parceiro, para ajudar. Temos tantas coisas boas para anunciar, para divulgar na nossa querida cidade. E parabenizo vocês por esse magnífico evento. E que venham mais vezes aqui nesse encontro. O tema é muito bonito. Construtores de esperança e paz. Isso é muito importante, e como eu frisei para a senhora, ministra na rádio, eu só divulgo coisas boas. Eu não tenho tempo para coisas críticas e maldades. O importante é isso. Estou sempre de braços abertos para vocês. No que vocês precisarem e tiver a meu alcance, com certeza, e tenho a certeza que os vereadores também, aqui unidos, nós formamos um grupo muito forte, e o que precisar da gente, somos companheiros e parceiros. E antecipando já, parabenizando também o Jardim do Mickey, que agora não é mais Jardim do Mickey, é outra nomenclatura. Escola Luterana, a professora Renata. Isso, completando 60 anos, para nós é um orgulho de dizer que quero fazer parte também das comemorações. Sejam bem-vindos e, com certeza, eu estarei presente. Obrigado pela presença de vocês aqui e sempre está aberta a essa Casa de Leis para a Igreja Luterana. Nós que agradecemos. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, especial cumprimento à comunidade luterana aqui presente, na pessoa da ministra Rosilene Schultz. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Os meus antepassados aportaram ali na Baía do Babitonga, século retrasado, em torno de 1890, e grande parte da minha família era luterana. Pois, em função dos casamentos, houveram a questão de outros segmentos religiosos que seguiram, enfim. Mas a gente sempre teve uma consideração e um respeito muito grande pela OASE. E eu tomei conhecimento, ministra, e que o Grupo RUT esse ano está fazendo 50 anos aqui em Canoinhas. E eu havia feito uma proposição que de pronto foi aprovado por todas as senhoras e senhores vereadores, e nós encaminhamos um requerimento cumprimentando, e nós tínhamos também um certificado para entregar, e fiquei feliz quando eu tomei conhecimento que a senhora estaria aqui nessa noite. Então, o senhor presidente vai falar a respeito disso, mas esse certificado, embora uma singela homenagem, uma moção de parabenização, é o reconhecimento de toda a comunidade de Canoinhas por todo o trabalho que é feito por essas senhoras, trabalhos voluntários, trabalhos que são feitos com amor, trabalhos que são feitos com dedicação. Eu fico, nesse momento, até emocionado, porque a gente sabia que os nossos antepassados, enfim, fizeram parte desses grupos também, com todas as dificuldades, e assim eles foram construídos. Então, retorno, por favor, a palavra ao senhor presidente, e nós vamos fazer a entrega na sequência. Eu deixo ainda a palavra livre, se mais algum vereador quiser se manifestar, mas eu quero aproveitar a presença da senhora ministra, que nós encaminhamos um ofício, algumas instituições, inclusive a sua, porque o vereador, por iniciativa do vereador Vilmar Sidowski, foi aprovada uma lei nessa casa que leva o número 5.635, de 7 de 8 de 2015, que cria a Semana da Família, que nós temos comemorado sempre em agosto. E nós enviamos um convite à Igreja de Confissão Luterana para que participe dessa sessão solene que ocorrerá no dia 6 de agosto. Eu creio que a senhora já deve ter recebido o ofício. Nós convidamos algumas igrejas, a Igreja Católica, a Igreja Batista Plenitude, a Igreja Assembleia de Deus e a sua igreja. Então nós gostaríamos muito de poder, pelo tema que a família é a base de tudo. Sem a família não somos nada. Então eu só quero reiterar esse convite para essa sessão solene, então, que ocorrerá no dia 6 de agosto. E eu aproveito então para fazer leitura aqui que já foi mencionado pelo vereador Coronel Mário, autor da proposição,
à Câmara Municipal de Canoinhas, na Estado de Santa Catarina. O Poder Legislativo do município de Canoinhas, nos termos regimentais e após apreciação e aprovação por unanimidade do soberano plenário dessa Casa de Leis, confere essa honraria, moção de parabenização à Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas Ruth Oase, pela passagem do seu jubileu de ouro comemorado nesse mês de março de 2019. Já foi aprovado no mês de março, e hoje, né, estamos tendo essa oportunidade de fazer a entrega. Então, eu passo a mão aqui do vereador Coronel Mário, que é o autor da proposição, para fazer essa entrega. Eu convido as senhoras para receberem essa honraria. Passar suas mãos, segundo os cidadãos de Canoinhas, reconhecimento é o dos seus 50 anos na nossa comunidade. Senhores e as senhoras vereadoras, passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão projeto de lei complementar 002/2019, que altera a lei complementar número 8, de 26 de dezembro de 2005. Está em discussão. Só lembrando que essa lei é de 26 de dezembro de 2005. Não havendo mais vereadores que querem discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada em segunda votação.
O projeto está aprovado. O projeto de lei complementar 002/2019. Coloco em segunda discussão o projeto de lei substitutivo 050 ao projeto de lei 52/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o uso de bem imóvel e adota outras providências. Está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em segunda votação projeto de lei substitutivo ao projeto de lei 52/2019. Coloco em segunda discussão o projeto de lei 055/2019, que autoriza o repasse financeiro à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, e adota outras providências. É um repasse no valor de até R$100 mil. Está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado em segunda votação o projeto de lei 55/2019. Coloco em segunda discussão projeto de lei 57, que autoriza o município de Canoinhas a custear despesas e dar outras providências. Despesas no valor de até R$4.640, referente ao evento denominado o primeiro Festival de Cerveja Artesanal de Canoinhas. Está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado em segunda votação o projeto de lei 57/2019. Passamos aos requerimentos. Solicito a segunda secretária, a vereadora Camila, proceder à leitura dos requerimentos. Requerimentos número 441 ao 451 de 2019, de autoria de toda edilidade, requerem que seja encaminhado ofício à senhora Zucele de Fátima Carneiro Rocha, presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Canoinhas, ao senhor Carlos Roberto Burico, presidente da Sindilojas, a senhora Lúcia Sueli Brozovski, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Canoinhas, ao senhor Alípio Castanho de Araújo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria e da Construção do Mobiliário de Canoinhas, também a senhora Inês Terezinha Zen, presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Canoinhas, ao senhor Ézio João Rodrigues, presidente do Sindicato dos Motoristas de Canoinhas, ao senhor Rafael Dalo, presidente do Sindi Madeira, a senhora Simone Ribeiro Bossi, presidente do Sindicato das Contabilistas de Canoinhas, a senhora Jane Maria Kenhels, presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro Similares, ao senhor Edmilson Verca, presidente do Sindicato Rural de Canoinhas, ao senhor Romualdo Sten, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, solicitando que essa conceituada instituição encaminhe ofício aos senhores deputados estaduais do Estado de Santa Catarina para que seja aprovado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020. Projeto esse que contempla a redução de 10% em comparativo ao ano de 2019 dos percentuais que serão repassados na forma de 1/10 para o Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público e UDESC. Coloco em discussão os requerimentos do número 441 ao número 451/2019. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Edmilson Verca. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar os canoinhenses que aqui se fazem presentes essa noite e aos internautas. Nosso muito boa noite. Senhor presidente, esse requerimento aí que nós vamos aprovar é da mesma modalidade que já fizemos na semana passada, né? Como foi direcionado aqui também a entidade onde eu sou presidente, do Sindicato dos Produtores Rurais, com certeza que nós vamos apoiar, né? E também eu sugeria fazer também para as federações também, a nossa Federação da Agricultura, que é a FAESC,
e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais seria a FETAESC, né? Mas meu voto é favorável e podem contar com o apoio da nossa entidade ali do Sindicato dos Produtores Rurais. Muito obrigado. Continuando a discussão. A proposição do senhor seria que nessa mesma noite, ou então votássemos também hoje, ou podemos deixar para votar na semana que vem? Senhor presidente, aqui foi feito para as entidades aqui municipais, né? Eu acho que poderia fazer um novo requerimento posteriormente, até encaminhando para as federações também com apoio. Mas pode ser na semana que vem, não tem problema algum. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Vereador Edmilson, com relação ao requerimento, o senhor está sugerindo, até entendo ser viável o encaminhamento, porém a FACISC está fazendo esse contato a nível estadual, segundo informações que eu tenho. Podemos encaminhar, claro, solicitando através dessa Casa de Leis, mas a FACISC está fazendo o contato com os órgãos a nível estadual. Eu também, senhor presidente, eu recebi aqui, passar em mãos agora, o ofício 110/2019 do deputado Márcio Machado, do PR, que ele fala que vimos por meio desse solicitar em esclarecimento que acata o requerimento 283/2019, informa que o andamento da emenda modificativa ao projeto de lei 89/2019 se encaminha e sim pode contar com o nosso apoio para a redução do UDESC. Eu estou fazendo essa colocação porque o vereador Edmilson perguntou a questão da UDESC. A deputada Luciane Carminati fez uma emenda modificativa que está em trâmite, está solicitando que a UDESC não haja, no caso, o corte, né, ou o contingenciamento desses recursos para a universidade. Só por isso, respondendo ao seu questionamento também. Seria isso, muito obrigado. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, especialmente as senhoras da UASE e da comunidade da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, membros da imprensa e internautas. Senhor presidente, nós já aprovamos um requerimento idêntico na semana passada, mas esse fato da informação de que tem uma emenda em tramitação que retira a questão da redução do duodécimo com relação ao UDESC, na minha visão, propiciaria que nós refizéssemos o requerimento, excluindo o UDESC também, porque já foi, suprimindo, porque já foi um ponto de debate, nós todos já conversamos, no sentido de que é importante a redução do duodécimo para algumas situações que estão colocadas aqui. Vou nominar aqui: Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e Ministério Público. Não pelo menosprezo, ou não para tirar recursos desses órgãos, não porque o trabalho deles não é importante, não. É pela forma como o duodécimo foi calculado no passado e pela forma como ele é calculado hoje. Havia um determinado espírito de colocação de um valor que permitisse que esses órgãos funcionassem como de fato funcionam alguns aí há mais de um século, mas no recálculo de duodécimos que aconteceu há alguns anos atrás, esses valores eles estão hoje comprometendo investimentos imprescindíveis na saúde, educação e infraestrutura. O bolo ele tem um tamanho só e a fatia que vai para esses órgãos aqui nominados, ela ocupa um valor que nós necessitamos para outras situações. E até exemplifiquei aqui que o Tribunal de Justiça, por exemplo, tem uma situação de arrecadação de custas processuais. Quem não é beneficiário da justiça gratuita e ajuiza um processo, ou quem é parte de um processo, e muitas vezes, não sendo beneficiário da justiça gratuita, vai ter que ter o recolhimento de custas. Então, existem outros mecanismos de auxílio financeiro de fonte de arrecadação. Com a UDESC nós temos uma situação diferenciada, principalmente levando em conta a gratuidade do serviço do ensino que é dado, e principalmente com relação à qualidade de pesquisa que a UDESC tem. A UDESC tem uma qualidade de pesquisa muito grande, totalmente gratuita para os universitários. Então,
quando aprovamos o primeiro requerimento, no sentido de apoiar esse projeto do governador, é no sentido amplo da discussão do duodécimo. Sim. Mas agora existindo uma emenda que permita discutir o duodécimo sem correr risco de reduzir para o UDESC, eu entendo, pelo menos na minha posição, que o meu alinhamento seria dessa maneira, aprovando o projeto orçamentário com a situação da verificação do duodécimo dos demais órgãos, à exceção da UDESC. Continua a discussão. Então, eu solicito à assessoria legislativa que proceda à supressão, né, dos requerimentos, né, do termo UDESC, né, que permanece, então, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa e Tribunal de Justiça. Ministério Público. E até, se Vossa Excelência me permitir, e até para não haver um contrassenso entre o que nós aprovamos e encaminhamos na semana passada, nós já encaminhamos um requerimento idêntico na semana passada, né? Aquele foi sem a UDESC ou foi com a UDESC? Porque se aquele foi com a UDESC, a gente poderia, ad hoc, que até uma autorização do plenário para que ele fosse reenviado com essa nova redação. Ok, continua a discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam os requerimentos de número 441 ao 451, com as devidas correções propostas pelo vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, só para entender, permanece daí a UDESC, então? Não, foi suprimido, foi Fica retirado. suprimido daí. Isso. Então, tá. Né? Coloca em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Estão aprovados os requerimentos 441 ao 451/2019. Solicito também à assessoria legislativa que proceda a uma pesquisa aos requerimentos que já foram enviados, né, com o termo UDESC, que os reenvie com a supressão da instituição UDESC. Todos os requerimentos que já foram votados anteriormente. É isso? Coloco em votação dos senhores vereadores essa proposição. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o reenvio dos requerimentos anteriormente aprovados com esse teor, né, por essa Casa de Leis. Requerimentos número 452 ao 491 de 2019, de autoria de toda edilidade, requerem que seja encaminhado ofício aos deputados estaduais, solicitando dar celeridade à tramitação do projeto de lei número 0160.5/2019, que autoriza o Poder Judiciário a doar ao município de Canoinhas o imóvel que especifica. Está em discussão? Não havendo vereadores que querem discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Estão aprovados os requerimentos do número 452 ao 491/2019. Requerimento número 492 de 2019, de autoria da vereadora Norma Pereira. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e à senhora Zenice Dreyer, secretária municipal de saúde, solicitando proceder os estudos necessários para manter a farmácia SUS aberta 24 horas, pois há muitos casos de atendimentos no pronto atendimento durante a noite, feriados, fins de semana, e pacientes precisam aguardar outro dia para retirar os medicamentos prescritos. Hoje o atendimento da farmácia é de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, sendo que aos sábados, domingos e feriados não há atendimento ao público, sendo atendidos somente pacientes internados. Está em discussão? Não havendo vereadores que queiram discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Em votação única, o requerimento 492/2019, de autoria da vereadora Norma Pereira, em votação única. Requerimento número 493 de 2019, de autoria da vereadora Norma Pereira. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e à senhora Morgana Destinabel Lessac,
secretária de Administração, solicitando cópia de todos os contratos firmados nos anos de 2018 e 2019 com Felipe Onisto e TPA Telecomunicações, CNPJ 02 255 187 0001-08. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em votação única o requerimento 493. Votação única. Proposição da vereadora Norma Pereira. Requerimento número 494 de 2019, de autoria do Edil Coronel Mário. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, solicitando informar se existem projetos para aquisição e instalação de academias ao ar livre por parte do Poder Executivo, a fim de atender à demanda de diversas solicitações da comunidade para a instalação desses equipamentos. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 494, de autoria do vereador Coronel Mário. Requerimento número 495 de 2019, de autoria do Edil Coronel Mário. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rotili Roeder, secretário municipal de Planejamento, solicitando estudos necessários para aquisição de forma emergencial de britador móvel. Tal solicitação justifica-se pelo fato do signatário ter tomado conhecimento que o britador da Prefeitura Municipal, localizado no Rio do Pinho, encontra-se danificado, dado a complexidade da reforma. Ficará desativado por um período considerável. Também justifica pela ocorrência de chuvas torrenciais que estão ocorrendo nas últimas semanas, danificando as estradas, principalmente no interior, necessitando urgente a colocação de material britado. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Senhor presidente, o secretário de Obras, conversa com o secretário de Obras, recebi a informação que o britador do Rio do Pinha estava com problema e que foi autorizado a abertura desse britador e que, em tese, teria um custo de 9 a 10 mil reais para o conserto. O problema é que, conversando hoje à tarde com o vice-prefeito, os custos, né, em função do deterioramento desse equipamento, passam de 100 mil reais. E isso vai demandar um tempo. Em função das chuvas torrenciais, eu perguntando para o secretário de Obras como é que ficaria essa situação, precisando de material. Ele colocou de uma possibilidade, eventualmente, de contratação, de aquisição de material ou contratação de um britador móvel que britaria até 300 metros cúbicos por dia. Então, em função disso, estou encaminhando ao senhor prefeito municipal, aguardando que tenha uma resposta favorável em função dessas chuvas que estão ocorrendo nas últimas semanas. As estradas do interior estão bastante precárias e necessitam de reparo. Seria isso, muito obrigado. Está em discussão? Senhor presidente. A palavra, vereador Vilmar Sidowski. Cumprimentar o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia nessa noite, muito em especial a comunidade luterana que nos prestigia essa noite. Parabenizar pelo evento, sucesso no evento. Vamos tentar participar também lá, juntamente com a comunidade. Internautas, boa noite a todos. Parabenizar o vereador Coronel Mário e pela colocação do requerimento e da importância de nós termos material presencial na Secretaria de Obras para atender a demanda. As chuvas estão vindo, as nossas estradas estão tendo já algumas estradas já não estão tão boas quanto estavam, né? E nós só vamos ter e solucionar se nós tivermos material. E a contratação emergencial de um britador móvel, ou aluguel, ou algo nesse sentido, de emergência, eu acho que viria a suprir isso rapidamente e também poderia instalar esse equipamento logisticamente mais próximo da onde vai ser usado, desde que tenha material para isso.
E eu acho que nós temos em 2 ou 3 pontos materiais no município aí que pode ser utilizado e triturado esse material para ser usado. Então, é de extrema importância. Somos conhecedores, através do prefeito municipal, do vice-prefeito, da disposição em adquirir, em definitivo, um equipamento desse, um britador móvel, onde o município possa ter em definitivo. Mas, até que isso ocorra, a solução é isso mesmo, é contratar emergencialmente alguém que faça a tritura e que nós tenhamos esse material. Nós estamos aí num período de inverno, né? Vamos passar por mais 3 meses aí de inverno, e como é que vai ser tratadas as nossas estradas e as nossas ruas do centro já, né, dos bairros, algumas já têm algum pouco de problema. Então, é importante, né, que haja o bom entendimento do executivo para que adquira esse material o mais rápido possível para atender a demanda da secretaria, mas especialmente a demanda dos nossos usuários no dia a dia. Obrigado. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, até me falta conhecimento sobre o andamento do procedimento que já foi falado várias vezes e anunciado da aquisição do britador móvel. Várias vezes já foi mencionada essa necessidade, né? E até pelo que eu tinha tomado conhecimento, mas não posso confirmar porque é uma informação extraoficial, de que houve um levantamento no primeiro momento para aquisição do britador móvel, mas que o britador que se buscou adquirir não iria atender a nossa necessidade. E aí se realizaria um novo estudo para a aquisição de um britador maior, com uma capacidade maior de britagem. Essa é uma informação extraoficial que eu tive dentro da prefeitura. Nem foi diretamente do prefeito, foi através dos servidores do município. E que, num primeiro momento, o município imaginou que um determinado equipamento que estava orçando e que iria licitar seria suficiente para atender a demanda, mas que, verificando depois com alguns outros municípios que possuem, que não seria o britador necessário para a nossa realidade, a nossa necessidade de britagem. Talvez fosse interessante até, além do requerimento brilhantemente apresentado pelo vereador Coronel Mário, a gente também apresentar o requerimento no sentido de saber como é que anda o procedimento de aquisição daquele britador que foi analisado. Se é que existe aquele procedimento, se foi feito. Até talvez poderia nem ser um requerimento, poderíamos obter essa informação, Vossa Excelência poderia obter, ou qualquer um de nós aqui, de forma direta com o prefeito. Por que eu faço essa colocação? Porque em todos esses anos que eu estou aqui na Câmara, sempre existiu um momento que o britador do Rio do Pinho quebrou e que o conserto dele ou demandava um recurso bastante alto, ou, quando o recurso não era alto, a forma de fazer a recuperação dele é morosa, porque as peças, enfim, a manutenção dele não é feita por qualquer um. Se não me falha a memória, vereador Célio Galeski, houve um ano que veio uma empresa de Porto Alegre especializada em britadores, que o custo foi extremamente alto e a demora foi bastante grande, porque essa empresa atende vários estados no país e tinha uma fila de espera para atendimento nessa situação. Bom, foi consertado o britador. Ficou bom. Trabalhou um tempo e teve um outro problema. Aquele é um equipamento antigo e o trabalho dele é bastante bruto, bastante pesado. E ele constantemente apresenta problema. Nós não podemos, o município do nosso porte, ficar nas mãos de um único equipamento que, quando dá problema, agora, como Vossa Excelência colocou muito bem, dá problema, não tem o material para colocar nas estradas. Agora, com o que choveu hoje, com o que tem chovido nos últimos dias, com a necessidade que tem do trânsito, a gente vê aí os caminhões tendo que fazer seus fretes, não faz hoje, amanhã dá uma firmadinha na estrada, vai buscar madeira, vai buscar algum produto, vai ter que, quem tem o suíno vai ter que ser retirado, o frango vai ter que ser retirado, o leite vai ter que buscar, a ração e tudo mais, enfim. O pessoal até nos dias de bastante chuva como hoje poupa um pouco a estrada, mas a necessidade faz com que amanhã siga a viagem e a estrada não vai aguentar se não tiver material. Quando houve a situação da abertura do britador da Serra das Mortes, era uma válvula de escape para essa situação.
mas que infelizmente também não teve a finalidade atendida. Então, precisamos sim do britador móvel. Vossa Excelência faz o requerimento correto. Eu só me preocupo com a situação da questão emergencial, porque é um processo moroso. Dentro dessa linha, quem sabe a alocação, se é possível, ou se não for possível, vai ter que adquirir material para a gente ter uma reserva para o nosso inverno aí, que promete ser chuvoso, e se for chuvoso, dentro de 30, 40 dias, aí, várias estradas vão estar intransitáveis, prejudicando a nossa economia, colocando em risco o transporte escolar, prejudicando a nossa população de uma maneira geral. Então, se emergencialmente a aquisição do equipamento não for possível, e acredito que não é, porque emergencialmente a gente só pode comprar aquilo que é imprevisível, e qualquer um de nós aqui sabe que é previsível o britador do Rio do Pinho quebrar, porque ele já vem quebrando ao longo dos últimos anos, então não há essa questão da imprevisibilidade, mas pelo menos a alocação de um equipamento, ou quem sabe a compra do material, ela é possível. Não só é possível, como tem que ser feita, sob o risco da gente ter impossibilidade de acesso em várias localidades se o inverno for de fato chuvoso, como está sendo previsto por alguns. Vereador Paulo Gunski, usando... Eu só queria concluir dentro dessa linha, né, que seria horas talvez de um britador, né, que acho que é a modalidade mais fácil de ser adquirida, horas de britagem desse britador para atender essa demanda, mas também talvez tenha que passar por uma abertura da licitação para se já não tem registro de preço para isso, né? O senhor sabe que quando falo do britador, falo da Secretaria de Obras, vereador Chico, o senhor que também foi secretário, o britador é o principal equipamento da Secretaria de Obras. É o coração. Ele é o coração. Só que ele é um equipamento de 1990. 1990. E que tem o que ele faz é algo realmente que o ideal era que nós tivéssemos dois, e aí entra a questão do ideal e a possibilidade financeira. Hoje esse equipamento que está lá no Rio do Pinho custaria em torno de uns R$2 milhões, esse equipamento. A questão é que, por exemplo, ele foi, como o senhor já falou, só corroborando com a sua fala, ele foi reformado em 2013, foi investido uns R$160 mil aproximadamente, não lembro os valores, né? E aqui na nossa região tem o Chico, lá de Curitiba, que é um dos que trabalha com britador. Tem essa empresa de Porto Alegre, que na época ganhou a licitação. Essas são aquelas que realmente fazem um trabalho com qualidade. E aí existem algumas outras. Mas olha só, vamos falar da atualidade, né? Esquece que foi reformado lá, que foi em 2013, que faz 6 anos. Ontem eu conversava com os servidores, com o Darcy, que está aqui, o Zeca. Esse britador, nos últimos tempos, trabalhou em 2 turnos, de domingo a domingo, britou muita pedra e aí não está aguentando mais. Ele precisa ser feita uma reforma quase que geral, ultrapassa mais de R$100 mil de novo, né, o que vai ser feito. A abertura da licitação é no dia 30, tem um prazo de 30 dias, edital, depois homologação, mais 10 dias, depois, né, dada a ordem de serviço, mais 60, 70, 80 dias para a empresa fazer. E aí foi quando? Setembro, né? Outubro, passou o inverno. Mas isso tem que ser feito. Então, esse britador, nesse inverno, nós não vamos poder contar mais. Agora tem uma seguinte situação. O que tem que ser feito emergencialmente? É o registro de preço para essa questão de britagem, né? Porque não é o britador em si só. Deve estar custando em torno de R$900 a hora de britagem, vereador Coronel Mário. Porque é o conjunto de britagem. É a escavadeira hidráulica, é o britador móvel,
é uma carregadeira, né, para poder esse equipamento que vai trabalhar em conjunto lá nesse momento. E aí, no passado era R$700, eu não sei quanto que custaria hoje, mas que seja aproximadamente uns R$800, talvez mais, esses 3 equipamentos. Agora, isso tem que ser feito agora, mas há um outro detalhe. Essa questão da britagem, mesmo com esse equipamento que custa R$700, R$800 ou R$900 a hora, ele é um britador primário. Ele faz aquela brita que vai resolver o problema do inverno. Mas a brita fina, graduada, né, que é a outra, esse britador móvel não faz. Então, olha só a dificuldade que é. No passado nós contratávamos no cascalheiro da Casa Grande, lá né, na verdade é um refúgio, que é aquilo que não serve para cerâmica, mas para nós servíamos, nós britávamos lá. O cascalho é uma situação diferente, que com o passar dos dias ele acaba derretendo, digamos assim, e ele precisa até ser maior, mas a pedra, a brita lá no Rio do Pinho, um britador móvel, vai resolver? Claro que vai, mas não vai ser para socorrer a questão do que vai ocorrer nos próximos dias com relação às estradas que vão ficar, é só chegar mais uma semana de chuva, mais 10 dias, 15 dias que virão, certamente, não vão dar trânsito. Então é uma situação muito complicada. Vereador Paulo Glinski, quem vai responder o seu requerimento é o prefeito, mas pela informação que tenho, né, eu fiz questão de conversar com o seu prefeito, com a secretária de administração, com o secretário de obras, com relação à compra do britador. Estava previsto em torno de R$500 mil para a compra de um britador, que conforme o senhor já havia frisado, não ia atender a nossa necessidade. E nós fomos no Paraíso de Britagem, que é lá no OB, e quem vai lá, aqueles equipamentos de britagem deve passar longe de 10, 15 milhões de todos os equipamentos que eles têm lá, daí é outro mundo, outro nível, né? É um britador para atender a nossa necessidade hoje ultrapassa o valor de R$2 mil. Aí nós estamos falando do querer e do poder. Então, o nosso prefeito está disposto a comprar um britador, mas aí vai ter que fazer um financiamento. Hoje nós não dispomos de recursos, vereador Vilmar, vereador Demilson, para a compra desse equipamento. Mas que é um investimento que precisa ser feito, né? Se não dá esse semestre, que seja no segundo, que seja no ano que vem, que seja no próximo governo, mas tem que ser feito esse investimento. Senão nós nunca vamos ter estrada. Estrada é aquela situação, ela está maravilhosa com tempo bom. Se passa uma patroa com tempo bom, o pessoal anda 80, 90, 100 por hora. Choveu, estraga. Isso vai ser todo dia. É como as mulheres, né, as senhoras, ou lava a louça, guarda, daí tem que fazer almoço de novo e coloca a louça lá e tem que guardar de novo, e lavar, etc. Então, é assim, é cuidar da estrada. É todos os dias. Mas, vereador... Só que na louça a gente pode ajudar, né? Mas na britagem a gente não tem como ajudar, né? A gente deve ajudar até a lavar a louça para ficar menos serviço para as mulheres, né? Isso, nesse sentido. Eu, senhor presidente. Até porque eu faço isso em casa. Com a palavra, vereador Demilson. Senhor presidente, também só queria aqui contribuir e agradecer, né, as suas explicações. O senhor que é um conhecedor, né, já foi secretário de obras, bonita a sua explicação, né, vereador Paulo Glinski, dando uma aula aí de como se funciona um britador e britagem. Célio tem conhecimento. Mas eu quero aqui manifestar e dizer que eu sou favorável ao requerimento do Coronel Mário, parabenizar o vereador Coronel Mário. E como os demais vereadores já se colocaram, nós temos que arrumar a solução, vereador Célio, porque nós nem iniciou o inverno ainda, né? As previsões, esse ano é um ninho e vai ser chuvoso. Nós temos que, vereador Paulo Glinski, o senhor que é da parte jurídica, eu não sei se tem como fazer o prefeito uma dispensa de licitação por emergencial. O senhor já falou que vai ficar aguardando, mas esse caso tem que ser urgência, urgentíssimo, vereador Célio. E eu vejo assim
O senhor viu que na reunião de ontem que nós tivemos com os agricultores do interior, nós já fomos cobrados, né, vereador Chico Mineiro, e eles já colocavam para nós essa situação, eles já estão sabendo que está estragado o britador do Rio do Pinho, né? E eu sou favorável, Coronel Mário. Eu, da minha forma, eu acho que nós temos que ajudar o Poder Executivo e ajudar a nossa população, achar uma forma, porque se ficar dentro dos trâmites legais, né, como foi colocado por vossas senhorias, vai aguardar até setembro, outubro, até lá não vai ter mais trânsito, vai estar intransitável. Tenho meu voto favorável, mas eu acho assim, vereador Célio, pelo seu conhecimento, fala, né, o senhor como presidente dessa casa, representando todos nós vereadores, fala com o senhor prefeito, com o setor jurídico, ver a possibilidade também de uma dispensa de licitação e comprar, então, esse britador móvel, porque o vereador Coronel, quando na sua fala, parece que falou em 10 mil reais o conserto. Pelo que foi passado para nós, ele já está em 100 mil reais. 10 mil a abertura. Já estava mais de 100 mil. Mais de 100 mil o conserto. Então, isso é preocupante, mas o meu voto é favorável e nós temos que ajudar o senhor prefeito a arrumar a solução e o secretário de obras e principalmente a nossa população, né, que não, o pessoal do interior já está preocupado com essa situação, vereador Célio. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Chico Só para Mineiro. complementar também esse britador no ano que o senhor Orlando Crota assumiu, em 97, 3 anos depois já deu o mesmo problema, né? O CD já deu esse problema, né, grande. Inclusive, na época, foi comprado brita, o senhor era vereador aqui. Por que não, então, já que na parte emergencial não compra alguns metros cúbicos de toneladas de brita, né, para que amenize a situação? Porque o pessoal do interior não vem precisar de pedir nada mais, nada menos que uma boa estrada. E eles precisam disso. Então, eu acho que comprando aí algumas toneladas de brita para pelo menos solucionar os problemas mais críticos que a gente vê e está acompanhando e cada vez está piorando. Seria uma parte emergencial, o vereador Paulo Diniz, que adquirir algumas toneladas e seria, acho que, necessário até que, então, tanto o processo de consertar quanto de compra, isso vai demorar, vai passar de mês. Então, é bem preocupante isso, né? Então, emergencial, eu compraria ali algumas toneladas, isso aí seria usado na emergência, para solucionar, pelo menos agora, esse período chuvoso. Senhor presidente. Continuando a discussão. Vereador Chico Mineiro, porque deve ter um registro de preço para aquisição. A questão está no dinheiro. Mas o registro já tem para compra de material, né? Então, como o senhor fala, emergencial, mas, na verdade, para resolver essa situação, a questão é, um britador nosso lá, a minha memória pode me trair, mas estava produzindo em torno de 180 metros cúbicos dia. Todos os dias da semana. Quanto custa uma tonelada? 35, 40 reais. Vezes esse valor transformado. Não é por isso que tem que ser um investimento no britador. Porque se o senhor comprar, olha só o volume que precisa para pôr na estrada. Não tem município que vai aguentar comprar esse material. É óbvio que seria mais fácil, evita-se lá máquina, porque para poder tocar o britador tem que ter uma carregadeira, tem que ter uma escavadeira hidráulica para soltar pedra, ou tem que comprar detonação, e aí tem que ter uma autorização do DNPM, e aí vai. E aí o negócio anda, demora né? Produz 180 por dia. 180 tem um custo de R$900 que o senhor falou? Não. Isso nós estamos falando do britador que nós temos lá, que estava produzindo isso. É que depende muito do material. O material seco produzia em torno de 60 metros cúbicos hora. Então, 60 metros. Esse britador que nós estamos falando, britador móvel. Certo? Essa é uma... Lá nós estamos falando 180 metros cúbicos dia. Mas aí é uma outra situação, que é o outro modelo de britador com custo bem menor também. Então, esses números, quando eu fui secretário, agora eu não domino muito, mas eu gosto muito de números e dados e etc. E ficou comprovado que realmente tem que investir no britador. A questão é que é aquele carro 1990 que você conserta e que já não aguenta mais. Então, a questão é, agora está na hora de comprar um carro novo, né?
custa 2 milhões de reais, custa 2 milhões de reais. Precisa ser adquirido. Eu estava conversando agora aqui, o Darcy me informando, esse britador que pretende ser adquirido, ele faz o primário, né, que é a britagem, pega a pedra brita grande, transforma ela em menor e depois vai para o secundário, que transforma ela na pedra que pode ser colocado na estrada. Porque se naquele momento lá para salvar a barraceira, quando o caminhão que leva a ração para a granja e o porco e a galinha não pode ficar sem comer, é usado o lascão, né? Precisa do lascão, mas a partir do momento em diante não pode ser mais o lascão, se não tem pneu que aguente. E aí o nosso agricultor vai dizer, viu, mas está arrebentando com tudo. É muito complexo essa situação, mas o que ficou evidenciado aqui? A Câmara de Vereadores sabe da importância do britador, né? Está disposto a ajudar o senhor prefeito municipal no que for necessário. O senhor prefeito municipal sabe da importância dela e está disposto a investir o que for necessário. Aí tem a questão da lei de licitações, né, que nós estamos falando agora. A lei 8666 trata de prazos. Para abertura, por que foi pago 10 mil reais para abrir o britador? Para fazer um orçamento. Como é que você vai dizer que vai gastar tanto se você não tiver um técnico que abriu o britador e disse, olha, precisa reformar, né, vereador Chico, o senhor conhece do britador, abre o cone ali, cada rolamento 60 mil reais. Olha, preciso isso e isso. Nós não estamos falando de valores altos. Abre o britador, precisa disso, elenca lá o orçamento, põe na licitação, e aí espera-se que uma empresa boa venha, e aí ela cumpra lá o contrato em reformar o britador no tempo mínimo possível para dar condições de trabalhar. Então, mas o que ficou evidenciado hoje, para mim, esse Poder Legislativo quer contribuir com o município, sabe da importância do britador, o Executivo também sabe da importância, né, e está evidenciando esforços aí para resolver essa situação. Óbvio que se demorar, há outra possibilidade, que é a compra, né, de material para colocação nas estradas. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em votação única o requerimento 495/2019. Requerimento número 496 de 2019, de autoria de toda edilidade. Requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Valdemar Voigt, determinando que seja comunicada à família lutada. Por ser tratado de requerimento de profundo pesar, a mesa difere automaticamente. Requerimento número 497, de 2019, de autoria do edil Vilmar Sudoski. Requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos e à senhora Morgana de Schnabel Lessac, secretária de administração, e ao senhor Gilmar Martins, secretário de obras, solicitando que seja procedido estudos para a construção de uma ponte sobre o rio Água Verde na estrada do Salto da Água Verde, passando pela localidade de Tirafogo, nas proximidades da família Gapski. Será necessário 14 tubos de 2 metros de diâmetro, preparação da terra e aterro. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sudoski. Esse requerimento, eu estou retornando ele novamente. Já ano passado ele foi elaborado e foi até feita uma tratativa juntamente com proprietários e moradores e, enfim, produtores rurais que moram e têm suas terras naquela região, e da importância dessa ponte ser executada. Por quê? Ela já foi consertada nesses últimos 6 anos 2 vezes, né? Duas vezes, até o Darcy, que se encontra aí, por 2 vezes já foram consertadas, Darcy, nos últimos 6 anos, 6 para 7. E nós vamos voltar a fazer novamente essa ponte de madeira, de pinos, que com toda certeza isso vai apodrecer novamente rápido, porque fosse uma madeira de embuia, um cerne e tal, isso ia ter uma durabilidade muito maior, um tarumã, mas essas madeiras hoje não existem mais, vereador Coronel Mário, para
fazer esse tipo de trabalho. Então, já fomos naquela oportunidade, juntamente com o Darcy e mais alguns colaboradores da Secretaria de Obras, foi feita a devida avaliação e se entendeu que com 14 tubos de 2 metros, fazendo 2 carreiras de tubo, o vereador Célio, vai resolver aquele problema. O custo disso ficaria talvez uns 60% mais caro do que fazer ela hoje em madeira, e nós não teríamos mais problema talvez por muitos e muitos anos, e iria vencer toda a vazão de água, que lá em alguns momentos de chuva forte ela vem com força mesmo, mas 2 carreiras de tubos com 2 metros de diâmetro, ela consegue puxar muita água e consegue vencer aquele espaço. Então, e lá nós temos 26 famílias e proprietárias de áreas que moram naquela região. São famílias, por exemplo, aqui eu tenho até o nome delas: Só Cássio Gapski, Moacir Gapski, Odair Gapski, Gilmar Gapski, Antenor Gapski, Sérgio Ivan Gapski, Gilmar Cavalheiro, Décio Cavalheiro, Luiz Sudoski, Bruno Sudoski, Wilson Sudoski, Neymar Vardensky, Teobaldo Vardensky, Aleixo Vardensky, Anísio Vardensky, João Roesler, Aldo Roesler, Rafael Persiak, João Eugênio Persiak, Osnei Tadeu de Oliveira, Jaison de Oliveira, Marcos Bayer e Marcos Dranca. Quer dizer, são bastante famílias que tem lá, então merece ser feito isso, investir 60% a mais nesse momento, e nós temos lá uma obra construída em definitivo por muitos e muitos anos. Então é nesse sentido que eu estou refazendo esse documento, e sabemos nesse momento que a ponte está em péssimas condições, com possibilidade daqui a pouco trazer, de não ter tráfego mais, nós não podermos utilizar essas famílias, utilizarem lá, esses proprietários rurais utilizarem. Então, a importância de que o nosso prefeito tome essa atitude e nos ajude nesse sentido de fazer isso. Eu tenho certeza que vai ser possível. Vamos trabalhar em conjunto, conversar com ele amanhã, Darcy, ver se a gente consegue resolver essa situação em definitivo para aquela comunidade do Salto Água Verde. Muito obrigado, senhor presidente. Continuando a discussão. Essa questão, às vezes, um custo a mais, mas resolve por muito mais tempo. Nós tínhamos, Darcy que está aí, senhores e senhoras vereadores, algumas pontes no distrito de Pinheiros. Em 2013 nós tivemos nós fizemos isso. Mas era um custo maior, porém hoje não tem mais problema. Se nós buscarmos o registro nessa casa de indicações que eu fiz no passado, né, desde a época que eu estou aqui, solicitando que fosse transformado, né, as pontes de madeira que nós tínhamos lá em bueiro de tubos de 2 metros, eram enormes, e todo ano, cada 3 meses, 6 meses, estava lá a indicação, né? Assumimos a secretaria, mudamos isso, agora ninguém mais lembra, né? Até porque você passa por cima ali a terra, ninguém lembra nem que tem tubo lá, porém não tem mais, vereadora Norma, essa grande preocupação. Nós estaremos gastando 60% a mais, porém daqui 3 anos ela zerou porque empatou, e daqui mais 5 já estamos no lucro, né, vereador Chico? Então realmente é um incentivo ao nosso agricultor, e creio que o prefeito e o secretário de obras, né, sensíveis que são a essa classe, certamente vão atender o vosso pedido, vereador Vilmar. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento 497, de autoria do vereador Vilmar Sidowski. Requerimento número 498 de 2019, de autoria de Toda Edilidade. Requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoinhense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Erotides Pacheco Prates, determinando que seja comunicada à família lutada. Senhor? Senhor. Sim. Senhor Erotides. Que seja feita a correção. Por se tratar de requerimento de profundo pesar, a mesa defere automaticamente. Senhor presidente. Palavra, vereador Paulinho Basílio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, vereadoras Camila e Norma. Boa
boa noite especial a todos os canoinhenses, né, as queridas senhoras da UASE, uma boa noite muito especial à dona Gladinha, minha vizinha, minha sempre amiga. Senhor presidente, eu gostaria, se assim o plenário entender, de fazer um requerimento verbal. Nesse sábado, eu estarei em Florianópolis na convenção estadual do MDB, e certamente lá encontrarei os deputados da bancada do MDB, e um deles é o senhor Romildo Titon, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, onde nesse momento se encontra o projeto da doação do antigo fórum para o município, né? Então, se os senhores entenderem, faremos um requerimento em nome de toda a edilidade, e eu me comprometo a conversar pessoalmente com o Romildo Titon, tenho um bom relacionamento com ele, para que ele possa pautar essa situação quanto antes possível, né? Pelo que eu vi aqui no dia 23 de maio, chegou na comissão, então, né, foi essa semana, talvez. Então, se vocês toparem, né, se os colegas acharem interessante, eu mesmo faço essa conversa para que a gente possa agilizar. Nós fizemos para todos os deputados, mas a Assembleia funciona como funciona aqui, né? Primeiro para na comissão e depois ele vai ao plenário. Então, nesse momento é importante que a gente provoque a comissão para que aí o projeto possa andar. Seria isso. Está em discussão? Até por coincidência, eu estou assinando os requerimentos e, justamente, prestando atenção no vereador Paulinho falar, eu estou assinando o que vai para o deputado Romildo Titon. Então, a gente poderia, quem sabe, já aproveitar a redação desse e fazer mais um, né, para o presidente da comissão, né? Ele recebe como deputado e como presidente da comissão. Só alterar o teor desse requerimento. Só alterar o teor Pode desse, ser, vereador dá Paulinho. Aliás, nós podíamos alterar da vereadora Ana Paula Silva, a deputada Paulinha, que é da comissão de trabalho, e também o deputado do PSDB. Presidente, pelo que a assessoria me passou, primeiro vai passar na de Justiça para depois ir para as outras comissões. Então, daí não sei se a gente já faz tudo de uma vez só, fica a critério de vocês. Eu creio que sim, porque na conversa que nós tivemos no gabinete da deputada Paulinha, né, ela já se colocou à disposição para intermediar essa situação com os demais colegas. É a mesma coisa nessa casa. Nós temos 3 comissões, né, alguns vereadores são distintos nas comissões, porém a gente conversa entre todos. Então eu penso que nós deveríamos também solicitar aos presidentes de comissões que além do presidente, é ele que determina o relator, e essa é o facilitador da coisa, né? Então, determina a relatoria. Os senhores me permitam colocar um equipamento. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, a presidente como havia dito a deputada Paulinha, os membros o deputado Marcos Vieira, Fabiano da Luz, João Amin, enfim, são vários deputados. A Comissão de Segurança Pública, que não é o caso desse projeto de lei. Comissão de Saúde não é o caso. Comissão de Proteção Civil, são várias comissões, Comissão de Finanças e Tributação, que é o do deputado presidente Marcos Vieira, que nós devemos então encaminhar o requerimento também a ele, eu sugiro, se os demais vereadores concordarem, e até ia solicitar a vereadora Norma Pereira, que é do partido do deputado Marcos Vieira, que nos auxiliasse. Eu estarei com ele nesse final de semana e eu também poderia levar pessoalmente. Isso, então solicito a assessoria legislativa, né, que altere, conforme os termos propostos pelo vereador Paulinho, até quero que ele auxilie na confecção desses requerimentos, né, ao deputado Marcos Vieira, ao deputado Romildo Titon e à deputada Ana Paula Silva. Era o que continha, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores
inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Chico Mineiro. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, voltando ao assunto da Sul Brasil Agrícola, empresa que quer investir, quer trabalhar em Canoinhas, quer gerar emprego, e está ali tentando a área que foi aprovada para ela, né, num processo licitatório que ela participou e ganhou há 8 meses atrás. Eu acho um absurdo, como diz o empresário, tira todo o estímulo e a vontade de trabalhar. 8 meses ele está lá, aí já ganhou processo licitatório, tudo dentro dos trâmites legais, não houve recurso, vereadora Camila, e ele está peleando para que possa começar a trabalhar, presidente. Isso eu acho absurdo. 8 meses depois do processo estar aprovado, tudo certinho, com toda a documentação, ele está esperando, e ele é preocupado com isso. Eu acredito que essa semana, como ele disse, vai procurar o Ministério Público. Chega, deu um basta. Ou então ele desiste de vez. Porque não pode chegar a esse ponto a querer investir, querer gerar emprego, trazer mais recursos para o município e não está conseguindo. O que está embaraçando isso? Amanhã estarei com o Nilson, que agora está no desenvolvimento econômico, e ele tem tanta vontade de trabalhar. Vamos ver se esse assunto, essa semana, ele tem que deixar. Eu acho um absurdo. 8 meses é muito tempo de uma empresa estar tudo certinho e não poder começar a trabalhar por um processo que está lá embaraçoso. Sim, senhor presidente, só um desabafo. Mais algum vereador inscrito? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, como membro da Academia de Letras do Brasil, Canoinhas, e por solicitação da presidente Rosane Godoy, gostaria de transmitir novamente aos senhores vereadores o convite para a sessão solene de instalação do 5º ano de instalação da Academia de Letras do Brasil, Canoinhas. Haverá 2 momentos distintos, uma fala do escritor convidado, inclusive passou por Canoinhas, os mais antigos, talvez o doutor Paulo conheça, o doutor Enéas Atanásio, vai discorrer, né, a respeito da questão da cultura no Planalto Norte. Teremos a participação do Coral Santa Cecília. Este evento será sexta-feira, dia 31 de maio, às 19h30, no auditório da Fameplan, Rua Senador Felipe Schmidt, 1355, Centro. Então, senhor presidente, eu estou retransmitindo a solicitação da presidente da academia, com freira Rosane Godoy. Gostaria de contar com a presença dos senhores edis e também da nossa comunidade. E, de uma forma bastante breve, foi noticiado hoje nos órgãos de imprensa, e eu fiquei muito feliz, porque é um assunto, vereadora Norma, que é recorrente nessa Casa de Leis também, a questão da preservação da cultura no município. Acho que já é de conhecimento dos senhores, né, que foi anunciado pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra, em Florianópolis, no sábado, dia 25, que serão revitalizados e reformados alguns locais em Santa Catarina, liberação de 21 milhões de reais. Vão restaurar Forte Santana do Estreito, Forte São José da Ponta Grossa, Forte de Santo Antônio de Ratones, Museu Nacional da Imigração em Joinville e a Estação Ferroviária de Canoinhas em Marcílio Dias. Isso é talvez a melhor notícia do ano para nós, né? Para quem gosta de cultura, nós que estamos na academia, nós sempre conversamos na academia para pleitear aquele espaço para um espaço de cultura. Está lá, inclusive, a academia lá. Lá tem a casa dos avós da doutora Adair Dietrich. A doutora Adair sempre brincava, quando estava entrando na academia, 5 anos, né, próximos aí dos seus 80 anos, que ela ia lançar o primeiro livro, já vai lançar o 4º livro. Isso é extremamente prazeroso, né, como nós, integrantes da academia. E tem um livro que eu sugiro a toda a nossa comunidade ler, que se chama O Meu Lugar. Faz um retrato muito interessante daquela estação, né, quiçá que os recursos realmente cheguem. Vamos encaminhar nossas orações nesse sentido, porque nós temos que preservar a nossa história, a nossa memória. Seria isso, muito obrigado. Com a palavra, vereador Paulo Glinski, depois o vereador Vilmar Sidósio. Só rapidamente fazer um registro. O vereador Coronel Mário mencionou o escritor Dr. Enéas Atanásio. Se não me falha a memória,
o livro Peão Negro, que deve ter sido um dos primeiros que ele editou, foi no tempo que ele era promotor de justiça aqui em Canoinhas. Eu só não sei se foi lançado naquela época, mas eu tenho um carinho muito grande, embora não o conheça pessoalmente, quer dizer, conheci na minha infância, mas não tive mais contato. O Dr. Enéas, na época, presenteou algumas pessoas na cidade com um exemplar do livro, entre essas pessoas a minha saudosa avó, que tinha o cartório do Distrito Paula Pereira, e foi um livro que acompanhou aí as minhas leituras na infância, um livro bastante interessante. Então é interessante ver como o mundo ele dá as voltas, né? E nós acabamos tendo contato com pessoas que fizeram parte de forma direta ou indireta do nosso passado, da nossa formação. A palavra, vereador Vilmar Sidowski. Quero só comentar. Nós tivemos, na ordem do dia, os projetos que foram votados, e acho que até o nosso presidente acabou não comentando isso, e os projetos não foram discutidos, até para que a comunidade entenda. Foram 4 projetos votados, e desses 4, eles estavam tudo em segunda votação. Tanto que nas sessões anteriores, esse projeto na primeira votação foram extremamente debatidos e entendidos, e daí no dia de hoje, por estar em segunda e não haver nenhuma alteração e algo contrário, se votou-se normalmente e ninguém teceu nenhum comentário sobre eles, até só para deixar isso mais claro, porque de repente foi votado 4 projetos, a comunidade presente não viu nenhum debate sobre o assunto, mas eles foram nas comissões debatidos e depois em plenário, em primeira votação também. E como hoje esses 4 projetos foram só em segunda votação, e como isso tudo já estava pré-definido e cada um tinha a sua análise já correta de cada projeto, então não houve o debate. Quero falar também, senhor presidente, amanhã nós vamos ter uma sessão da Câmara Mirim, né? Às 17 horas, até fazer um convite a todos que participar. Quero até agradecer, senhor presidente, pela condução da Câmara Mirim, que foi implantada em 2017 e que o Coronel Mário, quanto presidente, também manteve e teve êxito e melhorou e ampliou, e agora o presidente Célio, que vem também fazendo da mesma forma a manutenção da Câmara Mirim, e que a gente sempre ouve por aí elogios, e os jovens e os adolescentes que fazem parte da Câmara Mirim, os professores, a gente sempre ouve elogios sobre esse assunto, onde traz a democracia e o debate para esta casa dos adolescentes do nosso município. Então, tecer esse comentário que no dia de amanhã, às 17 horas, nós teremos então uma sessão da Câmara Mirim do município de Canoinhas. Muito obrigado e boa noite a todos. Eu até quero solicitar aos vereadores que puderem prestigiar a sessão. Nos anos anteriores ocorreu na terça-feira, porém era a partir das 18 horas, pela questão até da escola, né? Alguns alunos estudam à tarde, e a gente entendeu, através da Camila, né, o pessoal que cuida desse projeto aqui na casa, que seria melhor transferir o dia. Por quê? Porque aí não tem pode ficar lá, se precisar ficar, se a sessão durar 1 hora, 1h30, 2 horas, né, vereador Chico? Então, sem nenhum problema. Como eram nas terças, a partir das 18 horas, e a nossa sessão ordinária começava às 19, havia toda essa situação. Então, por isso que a gente mudou. Então, eu gostaria muito que os vereadores que puderem, né, prestigiar, que não tem outros compromissos já assumidos, possam estar aqui amanhã na Câmara de Vereadores, prestigiando os nossos vereadores mirins. Ninguém mais inscrito, senhor presidente. Eu só gostaria, vereador Coronel Mário, o senhor falou do evento na sexta-feira, na dia 31, havia até anotado aqui, às 19h30, e eu já tenho alguns compromissos assumidos, e a gente não consegue estar em todos os lugares o tempo todo. Então, eu gostaria que, se algum vereador pudesse representar a presidência, já que o vereador Coronel Mário estará presente, mas não pode fazer parte da mesa, se algum vereador puder representar essa casa, eu agradeceria. Algum vereador se dispõe? Que não tem o vereador Vilmar?
vice-presidente da casa. Eu represento a casa com toda certeza, na sexta-feira, às 19h30. Isso, muito obrigado, vereador. Eu quero mais uma vez aqui agradecer a presença, a tão ilustre presença, né, da dona Rosilene Schultz, ministra da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, né, que fez uso da tribuna, as demais senhoras da Oasis, né, e ficamos muito felizes por essa honraria de se fazer presente. Quero agradecer também a presença dos nossos assíduos visitantes, o Cláudio, o seu Eugênio, né, o Darcy, que está sempre aqui, e convidar para que mais vezes se façam presentes, então, acompanhando os trabalhos do Poder Legislativo. O vereador Vilmar falou de que hoje não foi discutido os projetos. O projeto, quando chega a essa casa, ele é feita a leitura da ordem do dia, né, é recebido no protocolo na Secretaria Legislativa, depois lida no plenário, encaminhada para as comissões, que são um grupo composto por 3 vereadores, são 3 comissões que analisam os projetos, buscam informações que acharem pertinentes, necessárias, né, para esclarecer dúvida aos demais vereadores, para que nós possamos, na hora da votação do projeto, estarmos tranquilos, né, vereador, com relação à questão da constitucionalidade, se é uma questão financeira, da questão orçamentária e financeira, e depois, quando chega para a votação no plenário aqui, já foi bastante debatido. São votações em 2 turnos, quer dizer, é votado numa sessão, e se rejeitado, óbvio, não volta mais para discussão, mas se aprovado, vai para uma segunda votação, que, dependendo dos argumentos, podem até, vereadores acabam às vezes até mudando o voto, né, vereador Coronel Mário? Mas então, no final dos 2 turnos, colocado em votação, se aprovado, desce para o sancionamento do seu prefeito municipal, que acaba virando lei. Em caso de veto, né, o prefeito não concordou, encaminha, noticia o veto para essa casa, encaminha o projeto de lei, né, que trata do veto, e a Câmara aprova ou não. Se a Câmara manter o veto, a lei segue, né, ela deixa de existir. Ou, às vezes a aprovação, o veto é integral ou parcial. Né? No caso da Câmara derrubar o veto, e aí segue valendo, né, aquela lei é encaminhada de novo para o prefeito. Se o prefeito silenciar novamente o veto, a Câmara, o presidente da Câmara promulga a lei. É dessa forma que funciona. Né? Então, isso era interessante até para a comunidade saber, porque às vezes as pessoas não conhecem do rito. O vereador estava sentado, não fez nada, não discutiu nada, né, vereador Edmilson? Não faz nada. Esse dia tinha uma paródia, a vereadora Camila, que o vereador trabalha 1 hora por semana, uma hora por dia, uma vez por semana, e pronto. É isso? É só para quem não conhece o trabalho. É a mesma coisa que dizer que uma catequista não trabalha na sua comunidade, que um pastor, né, que a dona de casa não trabalha. Então, são algumas situações aí que a gente às vezes fala, e aproveitando esse seleto, né, grupo que se encontra nessa casa, a gente fez questão, e aproveitando a fala do vereador Vilmar, para a gente falar de como que é o procedimento, né, do trabalho legislativo nosso. Então, só quero mais uma vez agradecer a presença de todos, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando outra para o dia 3 de junho, em horário regimental.